Boa noite, irmãos. Eu me chamo Jaqueline e vou fazer a palestra da noite de hoje. Antes de iniciarmos esse trabalho, eu gostaria de fazer uma prece. Então, agradecendo ao Pai por essa oportunidade de estarmos vivenciando experiências com um significado tão especial para cada um de nós. Que nunca nos falte a serenidade, a tranquilidade, a paz, a alegria, a fé, o otimismo, a resignação, para que se cumpra aquilo do qual cada um se programou. Seguindo em frente, trabalhando, buscando aprimorar-se cada vez mais. Aos mentores da casa Círculo da Luz, a todos os trabalhadores, e que seja um trabalho de paz, de esclarecimento e de harmonia. Que assim seja. O tema que me foi dado é Não se pode. Um título bastante forte. Não se pode servir a Deus e a Mamon, porque eles são completamente diferentes um do outro. Os capítulos estudados são Salvação dos ricos, Guardar-se da avareza, Jesus na casa de Zaqueu, Parábola do mal rico, Parábola dos talentos, Utilidade providencial da fortuna, Provas da riqueza e da miséria, Desigualdade das riquezas, Instruções dos espíritos, A verdadeira propriedade, Emprego da fortuna, Despreendimento dos bens terrestres e Transmissão da fortuna. Sem sombra de dúvida que é uma responsabilidade muito grande do espírito reencarnar com a fortuna, com toda certeza. É uma tarefa que vai exigir desse ser uma força e uma vontade robusta. Mas também temos que ter um olhar para aquele que veio na prova da miséria, em que em algum momento da sua jornada, esse irmão vai sentir fome e não vai ter o que comer. Ele vai sentir o cheiro do alimento sendo feito, não vai poder comer, porque ele não tem como comprar, ele não tem como adquirir. Mas respeitando, porque são provas necessárias. Tudo o que cada um de nós passa nesse plano, não passamos nada além daquilo que exige uma proposta de mudança dentro de cada um de nós. Porque estamos sobre a direção de seres, e principalmente de Deus, que é o mais puro amor, que sabe o que está fazendo e que não se perdeu. Então é necessário, respeitando, é necessário. Mas temos que ter esse olhar para esse irmão do qual ele não tem as condições para adquirir. Para ele é difícil. E acreditem, sentir fome e não poder comer é difícil. Mas vamos à prova da riqueza e da miséria. Se a riqueza devesse ser um obstáculo à salvação daqueles, falam em salvação, parece que a gente está perdido. Nós não estamos perdidos. Não? O que temos diariamente são propostas de mudança. Aliás, esse instante de pandemia é uma proposta de mudança. Algumas pessoas dizem o seguinte: eu quero a minha vida que eu tinha antes de volta. Não, não, não.
A proposta desse instante é mudar forma de pensamento, forma de conduta, forma de proceder. É uma mudança, é te convidando para o novo, uma nova maneira de pensar e de conduzir a tua trajetória terrena. É uma nova proposta, não é um castigo. É um momento, é um instante do Espírito essencial para o seu aprimoramento. Então vamos olhar e ver o que podemos fazer de bem nessa pandemia. Muitas coisas, inclusive orar pelos trabalhadores, pelos médicos, pelas equipes que estão recebendo os irmãos, esses irmãos que estão desencarnando, se quer saber o que está acontecendo com eles, acordam e dizem, já estou melhor da Covid, posso voltar para casa? Outros já têm uma noção mais esclarecida a respeito do desencarne, mas a maioria não. Não pode orar. Não estás inserido nesse momento ao acaso. O planeta Terra necessita desse instante. Vamos um dia agradecer por termos vivido esse momento. Então, se a riqueza, que é uma prova difícil, fosse um obstáculo, Deus teria criado? Porque se Deus teria criado e dado uma situação do qual a pessoa, o ser, o espírito não tem condições de ultrapassar, não tem a menor possibilidade, acho que ele teria criado, então aqui ele errou. Porque se fosse um elemento de perdição, ela sim incita as paixões, incita tudo aquilo que está ainda dentro de nós, que são as nossas imperfeições. Ela é envolvente, ela abre espaço, ela abre um campo enorme, seduz de uma forma muito profunda. Se o ser, não, se a criatura não está preparada para enfrentar e trabalhar isso, acaba não conseguindo, mas um dia retorna até conseguir, como cada um de nós. Retorna até conseguir, tenta quantas vezes forem necessárias, até que tenhamos conquistado o aprimoramento espiritual. Então, se Deus errou, se tira um atributo dele, que talvez seja a justiça, a inteligência, a sabedoria, que tudo é infinito nele, então ele não é mais Deus. Quando se tira um atributo de Deus ou de Jesus, não é mais Deus, não é mais Jesus. Mas ele não erra. Ele é perfeito. Ele é equânime, imparcial, justo, amoroso. Sequer temos os atributos para compreendê-lo. O que nos compete, sim, é respeitar as suas leis. Então, não é um elemento que vai colocar o espírito a perder. Não. Ele não cria nada que faça com que a sua criação não tenha condições. Ele cria exatamente tudo aquilo que cada um de nós consegue ultrapassar. Basta que se acredite nas suas próprias forças. Diante de qualquer obstáculo, de qualquer dificuldade. Superação. Se a riqueza é fonte de muitos males, se ela excita tanto as más paixões e provoca tantos crimes, é preciso tomar-se a coisa. É preciso tomar-se não a coisa, não a riqueza, mas o homem que dela abusa. O homem abusa de todos os dons que recebeu, devido ao seu orgulho, ao seu egoísmo, à sua vaidade e outras tantas paixões. Deve sim, ao decidir fazer algo, se isso é bom, se vai machucar, se vai ferir, se gostaria que fizesse isso consigo. Porque a riqueza, ela abre campo para a inteligência. Sem a riqueza, aliás, sem a riqueza, sem a inteligência, eu não estaria fazendo esse vídeo. Não teria como. Sem os estudos, eu inclusive nem enxergaria, porque não teriam estudado o óculos, eu não enxergaria. Seria uma tristeza. Então, ela existe para... E a gente precisa saber trabalhar com ela. Quem a possui tem uma responsabilidade. Assim como é uma responsabilidade muito grande qualquer
atitude que a gente assuma nesse planeta. Deve-se ter um carinho e uma visão muito mais espiritual em cima de tudo do que uma visão materialista. Encerrando a parte no item 7 do capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, encerrando, do qual eu fiquei extremamente admirada quando me foi dada essa proposta. Por um segundo eu pensei em dizer, não vou falar sobre este capítulo. Mas aceitei. E agradeço por ter aceitado e principalmente quem me deu essa oportunidade. Porque eu estou vendo esse capítulo sobre uma outra visão. Que precisamos da riqueza para desenvolver o intelecto. De que ela não é uma trave, que são as nossas imperfeições que nos atrapalham. Estou saindo desse capítulo com um carinho muito especial em cima dele. E quero buscar, a partir de agora, uma sabedoria maior ainda, para no futuro falar de uma outra forma, muito melhor da que estou falando agora. Dedicar-me ainda mais para buscar um entendimento muito maior do que eu consigo ter agora. Então ele encerra, e eu fiquei encantada da maneira como ele encerra esse capítulo da desigualdade, da prova da riqueza e da miséria. Se a riqueza não devesse senão produzir o mal, Deus não a teria colocado na terra. Ponto. A riqueza sendo o primeiro meio de execução, sem ela, não mais grandes trabalhos, não mais atividades, nem estímulo, nem riquezas, é, pois, com razão considerada um elemento de progresso. A riqueza é um elemento de progresso, porque ela, num primeiro instante, desenvolve o intelecto, mas mais tarde o espírito percebe e começa a sentir no seu interior de buscar algo que tenha um pouco mais de sentido na sua vida. Então ele parte para o desenvolvimento moral. Mas não esqueça, ela é um elemento essencial ao progresso, porque o Pai sabe o que faz. Vamos confiar nele, acreditar, trabalhar junto com ele. Ele faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Procurando elementos para trazer para a palestra, aí se coloca uma série de livros e vai se procurando um aqui, um dali, outra coisa, esse aqui serve, esse aqui não serve, essa frase é boa, essa não é. No livro Céu e Inferno, nos títulos, eu lá olhando, teve um item que me chamou a atenção. Porque eu ia já direto nas falas e nos depoimentos dos espíritos que já haviam deixado a Terra, mas eu resolvi procurar os títulos e um me chamou a atenção, porque há uns instantes atrás da minha vivência, eu cheguei inclusive a acusar isso que eu vou dizer para vocês. No livro Céu e Inferno, na primeira parte do capítulo 8, As Penas Futuras, tem um título assim: A carne é fraca. Aí eu vou buscar o sentido, vou buscar entender isso aqui melhor. Então ele diz assim: escusar-se de suas faltas em razão da fraqueza da carne não é, pois, senão um subterfúgio para escapar da responsabilidade. A carne não é fraca, o espírito é fraco. E ele inicia outra frase, que é um ensinamento muito grande. O que reverte a questão e deixa ao espírito a responsabilidade de todos os seus atos. A carne que não tem nem pensamento, nem vontade, não prevalece jamais sobre o espírito, que é o ser pensante e que decide. No livro, No Mundo Maior, tem uma questão. Aliás, os livros do André Luiz, eu adoro todos. Tem época que eu gosto mais de um, tem época que eu gosto mais do outro, mas eles são
incríveis, porque são espíritos dando seus depoimentos nas excursões de André Luiz, ele visitando, ele revendo, ele entendendo as histórias de espíritos que aqui viveram e que não conseguiram cumprir com aquilo do qual lhe foi proposto. Então serve de ensinamento para nós. Serve para olharmos e nos questionarmos se estamos realmente fazendo aquilo que nos compete. Então é muito interessante. E essa parte, ela tem ela tem bastante a ver com o capítulo da noite de hoje, que é assim, velha afeição. André Luiz, nessa caravana que está excursionando pelo mundo espiritual, acompanhado pelo Calderaro, ele começa a narrar o seguinte: não havíamos atravessado grande distância quando curiosa assembleia de velhinhos se postou ao nosso lado. Continua André Luiz. Mostravam todos aspecto lamentável, esfarrapados, esqueléticos, traziam as mãos cheias de substâncias lodosas e que levavam de quando em quando ao peito, ansiosos e aflitos. E ao menor toque do vento, atracavam-se aos fragmentos de lama, colocando-os de encontro ao coração, demonstrando receio de perdê-los. O que é essa cena, essa parte? Eu não vou contar tudo para que aqueles que não leram possam ler, porque a parte que André Luiz se emociona é muito bonito, muito bonito. E André Luiz fica surpreso porque esses espíritos, eles carregam na mão lodo, só que eles acham que é dinheiro. Eles acham que é fortuna. Por isso, esse cuidado para não ser tirado deles. E ele fica abismado, chocado com o que vê e questiona Calderaro. E Calderaro responde para ele: enlouqueceram na paixão de possuir. Cuidado com isso. Possuir virtudes, tudo bem. Aceita-se. Acabando a sinistra aventura de escravos de monstros mentais de formação indefinida. E um primeiro velhinho fala, e depois um segundo velhinho fala. Quando esse segundo velhinho fala, André Luiz reconhece como sendo seu avô. E ele fica chocado. Porque eles estão ali, perto, só que esses espíritos não perceberam. André Luiz, então, recorda a infância em que a mãe dele dizia que André tinha o poder de acalmar o avô. Na juventude, André recorda que enquanto ele estava estudando, o avô então desencarna. E todas essas emoções que André Luiz vivenciona, o emociona. E o que eu quero trazer à tona é o quanto, porque André Luiz já estudou, se formou, trabalhou, desencarnou, viveu um tempo no umbral, e esses senhores ainda estão vivendo a mesma situação dia após dia, sem ter a noção do que realmente está acontecendo. Quando eu chamo a responsabilidade de prestar atenção nesse momento, para que façamos o mais difícil, de renunciar aos bens. Quando Jesus diz, eu venci a terra, tudo o que eu posso fazer, vós podeis fazer e melhor. Ele disse, nós podemos fazer. Então, tratar com um cuidado muito especial, uma atenção, uma dedicação para aquilo do qual nós nos propomos antes de reencarnar e vivenciar nesse plano. É responsabilidade nossa. Somos imperfeitos, muito, mas devemos trabalhar incansavelmente em transformar essas imperfeições. Para quando nós sairmos daqui, sairmos muito melhor de quando aqui chegamos. E leiam o capítulo do André Luiz, quando ele se emociona.
com o avô. É um ensinamento sem precedente, que vai nos ajudar nesse momento, em que muitos querem a sua vida de antes de volta. Eu quero a minha vida de antes de volta. Não vai ter de volta. A proposta do agora, desse instante, é uma nova vida, é um novo comportamento, uma nova forma de pensar, de agir, de reagir diante das circunstâncias, de viver ao lado das pessoas. Quantos de nós olha para as pessoas a quem temos afeição, e eu vou trazer uma música, vou copiar um cantor e dizer a essas pessoas como é grande o meu amor por você. É isso que importa, as afeições e principalmente aqueles laços rompidos em que hoje são afetos. Os inimigos não são os outros, somos nós mesmos. As nossas imperfeições são as nossas maiores dificuldades, mas tem um Pai que jamais nos abandona e que não nos dá tudo aquilo que pedimos, porque não temos esse saber de pedir. Alguns de nós, a maioria, não sabe, mas Ele fornece os meios de aprimoramento essenciais para cada criatura. Essa dificuldade, essa dor, é ela que vai te transformar numa criatura melhor. Agradece por esse momento que está te propondo e tentando te trazer uma outra vida mais leve, sem tanto apego a pessoas, a bens, a joias, a carro, fortuna. O que nós levamos daqui? O amor aqui desenvolvido, o carinho, o respeito, o aconchego, as lembranças dos bons momentos. É isso que levamos. Eu estou quase entrando no outro item que eu quero falar. Instruções dos Espíritos. Quando lemos no Evangelho, aliás, Evangelho, tá difícil, não tá conseguindo, tá sentindo que aquele dia o teste, o cutuco tá sendo grande, lê o Evangelho. Reza, senta, acalma, serena, normaliza, respira, pausadamente, recomeça a tua tarefa. Ninguém vai terminar ela por nós, somos nós. E olhar para trás e saber tudo o que nós já vivemos. Imagina daqui a 3, 4, 5 anos. Vamos relembrar, vai entrar para a história todos esses acontecimentos. Nós vencemos, nós conseguimos ir juntos. E esse é um instante de se esquecer coisas mesquinhas. É o estender de mão para o outro, compreender, olhar de uma maneira com um significado diferente, não só para nós, mas para o nosso companheiro de jornada que está buscando as mesmas coisas que nós. Vamos às instruções dos Espíritos, a verdadeira propriedade. O homem não possui de seu, senão o que consegue levar deste mundo. Percebemos através da história do avô de André Luiz que o dinheiro a gente não leva. Não vamos levar. Não vamos levar a propriedade. O iate também não vai. As joias fica, não vai. O carro importado também não vai. A casa, as mansões, os apartamentos, seja lá o que mais nós tivermos, não vai. Engraçado é eu dizer nós, não tem nada disso. Isso não vai. O que vai conosco é tudo aquilo que ninguém consegue roubar de nós, que é as virtudes. A paz de consciência do dever cumprido. A tranquilidade de ter aqui nessa terra feito tudo aquilo que podíamos. Que chegamos com tantos defeitos, não saímos, não vamos sair daqui perfeitos. Ainda não. Vamos precisar ainda reencarnar um número de X de vezes muito grande, até alcançarmos a pureza. Ser espíritos puros, que não carrega mágoa, peso, que não carrega ódio, peso desnecessário, que não tem rancor, que não se melindra
a qualquer frase dita que às vezes o outro diz, mas não está tentando ofender. Ele está simplesmente fazendo um comentário que sequer percebe, que muitas vezes nós mesmos falamos. Quando tu despertar para o teu dia a dia, levanta, trabalha, arregaça as mangas, agradece pela oportunidade e cumpre o teu melhor, porque tu tens condições disso. Vamos adiante. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir. Goza durante a sua permanência na terra, mas, uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo, e não a posse real. A posse real é a paciência, a resignação, a força de vontade, a fé, o otimismo, a tolerância. O que possui ele, então? Nada daquilo que é para o uso do corpo, tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, eis que traz e eis o que leva, o que não está no poder de ninguém tirar, que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico na sua partida do que em sua chegada. Imagina, chegamos aqui receosos, carregando mágoas, rancores, dissabores, e voltamos para casa com não temos um inimigo a menos, um a menos. Aprendendo a amar, a respeitar as diferenças. Aprendendo, isso tudo é gradativo. O processo é lento. Já escutamos, lemos, a natureza não dá saltos, mas que saibamos aproveitar cada instante que nos é ofertado. Quando nós acordamos, que coisa linda! Muitos nessa pandemia não acordam no mundo espiritual sem sequer saber o que está acontecendo. Eu estou curado do Covid, posso voltar para minha família? Não entende nem o que está se passando consigo. E nós acordamos, conversando com um amigo, ele me disse 2 frases, mas lindas. Ele me disse: Jaqueline, se hoje nós demos pequeninos passos, muita gente não conseguiu sequer andar. E aí a segunda frase, com um impacto muito grande, para que eu percebesse o quanto tenho que agradecer. Mais que pedir, muito mais que agradecer. Menos a pedir. Uma pessoa vivendo uma situação difícil, de uma doença grave, trocaria de lugar comigo. Deixa eu fico no teu lugar e você fica no meu, vivenciando essa experiência dolorosa de um câncer irreversível. Mas, com o auxílio da riqueza, haverá estudos para amenizar as dores e os sofrimentos desses espíritos que se colocaram nessa posição por suas próprias ações, porque não souberam escolher, mas ganharam uma nova oportunidade. Então, quando nós acordamos para um dia de tarefa, cumpre, ama, trabalha, escuta, diz uma palavra de consolo, de ânimo para aquele que precisa. Reza por essas equipes que estão trabalhando incansáveis nesses desencarnes. É um número muito grande de espíritos desencarnando diariamente. Daqueles que estão hoje diretamente. Dos que estão sozinhos em casa sem saber o que fazer. Quantas coisas bonitas, consideradas grandiosas, nós temos o poder de fazer. Não esqueça da frase de Jesus: tudo o que eu faço, vós podeis fazer. 2 virtudes para encerrar
a palestra da noite de hoje. Vou me passar um minuto, mas é saudade da casa e a saudade de falar. Uma delas é a coragem. Trata-se de uma habilidade ímpar para enfrentar com serenidade e domínio do medo os perigos que se apresentam no decurso da vida. Ela proporciona ao indivíduo a aptidão de avaliar uma gama de possibilidades para vencer as adversidades. A coragem inspira o indivíduo a agir com perseverança e determinação. Vamos fechar com a palavra determinação? Firmeza e perseverança são duas aliadas dessa virtude. Ela permite ao indivíduo progredir e ter sucesso em todos os seus empreendimentos, pois não tolera preguiça, desalento, falta de ânimo. Não importa as circunstâncias ou obstáculos, a presença dessa virtude capacita o ser humano a concluir sempre as tarefas a que se programou. Que sejamos determinados todos os dias a vencer a nós mesmos. Vamos à prece de encerramento. Agradeço a paciência de todos em me ouvir mais uma vez. Mestre Jesus, obrigada por tudo, pelo legado, ao Círculo da Luz, por essa oportunidade, pelo hoje, pelo verde, pelas estrelas no céu, pela lua, pelo sol, por aqueles que estão presentes nas nossas vidas, por aqueles que partiram e continuam torcendo por nós aqui na Terra. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver a todos vocês. Que assim seja.